Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos aí para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência nessa sexta-feira tenebrosa para o torcedor do Peixe. Ontem, eliminado na Vila Belmiro, diante da Ponte Preta de Campinas. Falar da classificação do Corinthians e os jogos agora das semifinais do Paulistão. A nossa bancada de comentaristas hoje está aqui o Guido Bortolomazzi, que traz o seu primeiro destaque. Boa tarde, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Existe aquela lenda que diz, jogador derruba treinador? Jogador destrói diretoria? Olha, por aquilo que nós vimos ontem, está nesse caminho. Porque um time que jogou da maneira como jogou ontem, sem raça, sem vontade, sem determinação, sem nada... Um time que não marcava, não corria, andava em campo, sabendo que tinha que vencer para buscar a classificação. Marinho sendo expulso, provocando a expulsão. Amigo, alguma coisa está acontecendo e de muito grave dentro da Vila Belmiro. E alguma coisa tem que acontecer. Ou cai o presidente, ou cai o treinador. Essa é a realidade do futebol. Daqui a pouquinho o Guido Bortolomazzi vem para analisar mais a eliminação do Santos do Paulistão e as consequências disso. Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edson, Guido, amigos do Baixada Esporte. Não concordo com o Guido. O Gesualdo não tem culpa nenhuma. Os jogadores não têm culpa nenhuma. Você tem uma empresa que não paga os seus salários, que não faz nada pelo seu empregado, e o treinador que chegou aqui já com um time que foi desfacelado da mão do São Paulo para ele. E aí foi mais ainda na quarentena, porque perdeu jogadores que entraram na justiça, que saíram. O elenco do Santos hoje é medíocre. O elenco do Santos hoje é medíocre. E além de ser medíocre, ainda não recebe seus salários. E você que está em casa medíocre é um elenco médio, tá? Não vai achar que eu estou xingando ninguém, não, porque eu não estou xingando ninguém. É um elenco médio. E ainda, além de tudo, não recebe os salários. E tem um treinador ultrapassado. Então a culpa é do treinador, que é ultrapassado? Não, a culpa é de quem contratou o treinador, que é ultrapassado. A culpa é de quem não pagou o salário dos jogadores e cortou 70% do salário. A culpa é dele. E ele tem que pedir para sair. Se ele não pedir para sair, o destino do Santos é tenebroso. Ou ele pede para sair, ou então os cardeais do Santos Futebol Clube, os conselheiros do Santos Futebol Clube façam alguma coisa. Porque o destino do Santos é tenebroso. Bom, conosco também João Paulo, nosso papinha da vida, tem história no clube, vivenciou muitas coisas do Santos Futebol Clube e agora vai falar com a gente também a respeito desse momento muito ruim que o clube está vivendo. João Paulo, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido, Alessandro. Ontem nós tivemos uma noite infeliz no futebol, né? E vou fazer um pequeno comentário, porque o assunto, entendeu? A gente comenta as coisas de acordo com os acontecimentos, né? A atuação do Santos ontem foi desastrosa em todos os aspectos. Concordo com algumas coisas que o Guido falou. Na minha época, as pessoas não gostam que fala, mas é a verdade. Não tem apetite, não tem fome, se conforma com certas coisas. Um time totalmente apático, sem garra nenhuma. Eu acho que na história do Santos, eu não vi, os anos que eu não vivi aqui, nunca tomou um passeio daquele que tomou da Ponte Preta. Entendeu? Então, eu acho que concordo também com o Alessandro, no que ele falou. O treinador não tem culpa em nada, o culpado é quem contratou. Os problemas internos têm reflexo no que vem acontecendo dentro do campo. Não adianta dizer que não, mas a grande realidade é essa. Muito bem, João Paulo está conosco já, Guido, Alessandro, João Paulo, com você, telespectador também, e a gente vai falar muito desse Santos e dessa reta final do Campeonato Paulista. Segura aí, é rapidinho, a gente volta já. Bom, de volta para mais um bloco do Baixada Esporte. O assunto é Santos Futebol Clube. Sexta-feira tenebrosa hoje. O torcedor do Santos está com um sino, aquele sino enorme. E hoje é sexta-feira 31. Né? Badalando na cabeça dele. Gente, antes de mais nada, o que Marinho publicou na sua rede social, dirigido ao elenco e aos torcedores também na tela, por favor, o que o Marinho publicou
depois da eliminação do Santos e da expulsão dele na partida de ontem no estádio Urbano Caldeiro. Vou ler para vocês aqui, ó. Infelizmente, o futebol tem dessas coisas. O que era para ser uma noite especial e começou assim, se tornou um pesadelo. Peço desculpas ao torcedor pela expulsão, que foi infantil, e reconheço. Deveria ter tomado mais cuidado em um momento como aquele da partida. Só tenho que pedir desculpas ao grupo e à comissão técnica por isso. Todos batalharam muito nos últimos dias para que pudéssemos chegar à final e conquistar o título estadual. Somos humanos e falhamos. Dessa vez, aconteceu comigo em um momento decisivo. Perdão do fundo do meu coração. Marinho. Vamos lá. Só que tem um detalhe. Vamos não lá, adianta pedir perdão agora. Eu falei do Carlos Sanches aqui e volto a repetir. Ele não tem essa postura. E ele fez uma falta para ser expulso. E o Marinho fez outra para ser expulso. O que está acontecendo com o elenco? Está desequilibrado? É um elenco desequilibrado mentalmente? Eles estão o quê? Com algum problema mental? Estão desequilibrados. Estão desequilibrados. Você tá jogando toda a culpa em cima dos jogadores agora. Lógico, eles estão ali dentro. Eles estão ali dentro, tem que honrar a camisa do Santos. Não pode. Não vem com esse negócio que a diretoria está errada. O que é isso, Guido? Não vem com isso. Como é que você... Os jogadores são profissionais. Não. Eles têm que entrar em campo e vestir a camisa do Santos não. e honrar a camisa do Santos. Não, você não vai. E honrar. Eles não honraram a camisa do Santos ontem. Essa é a realidade. Você não vai jogar toda a responsabilidade para Eu vou jogar sim. Não. Os jogadores têm responsabilidade pela eliminação? Tem. Porque poderiam ter jogado com mais raça, com mais determinação. Mas qual ser humano descontente do seu trabalho vai chegar sorrindo para trabalhar? Você vai para o seu emprego, seu chefe só faz, desculpa, M para você, e você vai chegar lá, bom dia, tudo bem, tô feliz, vou render. Eles estão empregados, rapaz. Eles estão empregados. Quantos brasileiros estão desempregados aí, estão suando para receber o salário? E vão para casa para botar a família para andar? Eles ganham milhões por mês, rapaz. Tem que honrar a camisa do Santos. Tem que honrar. Ontem foi um time safado, sem raça, sem determinação. Essa é a realidade. Ô, João Paulo, essa nota que o Marinho publicou, o que você achou? Tem espaço para essas coisas. O torcedor, ele é apaixonado. Ele até ouviu palavras bonitas e tal. Entendeu? E anteriormente, eu tinha visto um vídeo do Marinho dentro do vestiário, fazendo um trabalho motivacional para os seus companheiros, mas o perfil dele não é esse. O cara, para ser um capitão, ser um parceiro motivacional, ele tem que ter outro perfil, entendeu? Eu joguei futebol, muitas coisas envolvem isso aí. Agora, ele vir pedir desculpa, não tem uma justificativa em relação a isso. Ele errou, foi expulso, aconteceu, acabou. Assume a sua culpa, entendeu? Apesar de que eu acho que o árbitro deixou o jogo um pouco no primeiro tempo descambar para esse lado da violência, entendeu? Eu acho que a atitude dele foi tardia e por isso que aconteceu essas coisas aí. O jogador já está na cor da pele com certas coisas. O torcedor fala, mas tem que ter tranquilidade. Ali é difícil a gente analisar profundamente aquele momento. É igual na vida, é aquele momento ali, não tem como. Mas não tem justificativa ele vir pedir desculpa publicamente. Não vai voltar atrás. O que estava em jogo ali era uma partida de futebol que vale a paixão do torcedor e aquilo que eles gostam de fazer e o trabalho deles. O que se perdeu nesse caminho aí, em todos os aspectos, vamos falar assim, muitas coisas que se está discutindo até hoje em relação à volta do futebol, que é grana, paixão pelo futebol, uma série de coisas. Então, a saída dele deve ter mudado os planos, eu acredito que sim, que se ele tivesse continuado, a história poderia ser até outra em termos de futebol. Só um detalhe, né? Foi a quarta expulsão consecutiva. Isso aí. Isso é inadmissível para a grandeza de um time do Santos.
o cara ser expulso, uma partida, ok, perdemos um jogador. O jogo seguinte, de novo, primeiro tempo, o cara é expulso. E sempre o Chaves. E aí, terceiro jogo, expulso. Aí, quarto jogo, valendo vaga para semifinal do Paulista. O cara já tem cartão amarelo. Eu concordo com o João Paulo. Aquele árbitro de ontem, aquele cara já não é a primeira vez que prejudica o clube. O cara deu uma butinada no Pituca, não deu nada. Na sequência, o cara deu uma butinada no Marinho, não deu nada. Aí o Marinho, que tem um miolo meio, né, faltando uns parafusos, foi lá e revidou no cara, amarelinho. Mas aí, Marinho, você é experiente, você já é um cara rodado e não poderia ter feito aquilo. Vamos ouvir o Gesualdo, que até no vestiário falaram, será que ele vai pedir demissão? Ou será que ele teme ser demitido do clube? Vamos ver a coletiva do Gesualdo ontem. Primeira, em que tivemos 11, tivemos um golo, tivemos a ocasião de fazer mais, num jogo muito repartido, mas em que fomos melhores. Mas, acima de tudo, num jogo em que houve muita agressividade, houve da parte do nosso adversário. Tem uma coisa, eu sei que estou a ver mal o problema, mas da parte dos nossos adversários, uma maior agressividade, que a dada altura o juiz não controlou e acabou. Nada a tirar o mérito ao adversário, à Ponta Preta, que fez o seu jogo, fez o seu trabalho. E na segunda parte foi notório, mal se percebeu que voltávamos a jogar com 10 ao fim de 3 jogos, que havia o quarto, notou claramente uma quebra psicológica e a equipa já não foi capaz de reagir e ficou à espera. Não foi uma equipa ativa, foi uma equipa reativa. E, portanto, acabamos por sair de uma competição em que tínhamos aspirações de poder ganhar de uma forma inglória. Fica o exemplo, mas é um exemplo que eu também nunca vivi na minha vida, nem na minha carreira. Não me recordo alguma vez de passar por isto. Deve ter 4 expulsões. E em qualquer das 4 acontecerem ou no fim da primeira parte ou no início da segunda e com o Santos em vantagem, que é uma coisa curiosa. Bom, tá aí o Gesualdo falando na coletiva ontem. Ele disse o seguinte: se quiser mandar embora, estou à vontade, estou tranquilo, faça o que vocês quiserem. Agora é o seguinte, a imagem na tela, 3-1 para a Ponte ontem, e a pergunta que não quer calar é a seguinte, antes de botar as imagens, rapidinho. Guido, quando o Palmeiras perdeu o título para o Corinthians o ano passado, pode voltar no Guido, depois põe as imagens, pode botar no Guido agora. O ano passado, quando o Palmeiras perdeu o título para o Corinthians na arena do Palmeiras, sabe quem foi dar a coletiva? O presidente do Palmeiras. Porque aí a cúpula falou, não adianta jogar o treinador, jogador. A crise, pelo fato de ter perdido um título, já é grande. E em cima do Corinthians e na nossa casa, sabe quem foi lá? O presidente. Qual é o diretor do Santos que aparece para dar coletiva nesses momentos turbulentos? O presidente aparece quando contrata jogador. Aí ele vem, a imprensa toda, ele é o primeiro a falar, mostra a camisa. Na hora do fogo, ele fala para os bombeiros, vai vocês. E a hora que apagar o incêndio da floresta, me chamem. O Santos não tem diretor, o Santos não tem ninguém. O Santos é um grupo de jogadores e comissão técnica abandonados. É um barco à deriva. O Santos está olhando e fala, será que dá para chegar até aquele Porto Seguro? Talvez não. Eles estão tirando água com a canequinha e cada canequinha que eles tiram entram um tacho de 15 litros dentro do barco. Então a minha pergunta é a seguinte, será que vai dar tempo com esse incompetente desse presidente do Santos chegar até o Porto Seguro? Sabe qual é o Porto Seguro que eu estou falando? É não cair para a segunda divisão desse campeonato brasileiro. É não cair. E aí eu me lembro da frase do doutor Marcelo Teixeira, que está aí. Se eu estiver mentindo, ele vai me desmentir. O doutor Marcelo falou para mim e para o Guido. Sabe qual é o maior medo que eu tenho? É o Santos ser mal administrado um dia e for para a segunda divisão. Porque se ele cair, vai ser duro ele voltar. Palavras do doutor Marcelo Teixeira. Então, Pérez, renuncia antes que esse barco afunde. E quem vai renunciar vai assumir quem? Chama o grupo, para uma com força-tarefa. Rapaz. Chama enquanto ainda dá tempo de salvar. Renunciar e quem vai assumir? Salvar é não deixar o Santos cair para a segunda divisão. Eu pergunto, ele renunciar, quem que assume? Eu acho que vai assumir não uma pessoa, uma força-tarefa, Guido. Para, não fala isso. Que é isso? O Santos Ninguém quer pegar o Santos nessa situação agora. Então vai deixar o Santos implodir. Ninguém quer pegar, essa é a verdade. Se não pegar agora, Guido, vai pegar lá na frente pior do que hoje. Não adianta, se você cai com o presidente, quem vai assumir é alguém da diretoria. Essa diretoria inteira não cai. Não tem como.
Porque aí tem que limpar todo mundo. Mas tem que cair o presidente. É o presidente. Mas tem que cair. É o grupo gestor. Mas tem que cair. Mas como tem cair? que cair todo mundo. Tem que cair todo mundo. O presidente não aparece. No momento desse, você não tem presidente, não tem diretor. Você vai no Flamengo, tá lá o vice-presidente do Flamengo. O presidente quase não fala, mas o vice do Flamengo, o diretor do Atlético... Mas peraí. O diretor... Vice... Agora eu vou defender. Ah. O vice não tem culpa nenhuma. Quem é o vice? O vice é o Rolo. Cadê o Rolo? Ah, tá certo. O Rolo tá até afastado. O Rolo tá Não, não afastado. tá afastado Não tá. nenhum. Tá afastado, sim, senhor. Ele é proibido de entrar na Vila Belmiro. Cara, Ele é pelo amor proibido de Deus, entrar na Vila cara, Belmiro. Não fala isso, Alessandro, pelo amor de Deus. Ele é proibido de Não entrar. fala isso que não é verdade. Não fala isso. Mas pelo amor de independente Deus, do não fala rolo isso. tal, não tá Fala proibido de aí. entrar. Mas ele não tem culpa. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: aonde está o comando desse clube? Não tem comando, Ontem era Edson. pra estar um diretor lá e falar assim: Gesualdo, eu vou te poupar disso. Eu vou poupar jogadores, eu vou botar essa bola no meu peito. Pode mandar o canhão aqui, ó, no meu peito que eu vou segurar. Porque as perguntas seriam o seguinte: tá atrasado o salário? E os jogadores da Mas justiça? quem é diretor? Que diretor Mas, que você chama? mas, Guido, e você quer que esses caras vão até dezembro? não, Sabe o que vai acontecer ano que vem? Cadê o Pedro Nós vamos Dória? falar aqui o Peraí, seguinte: cadê o Pedro Santos Dória? estreia segunda-feira no Brasileirão da Ué, Série B. o presidente, É isso que a gente tá querendo? O presidente tá sumido. Tá sumido O ele. presidente está sumido. O presidente não está na casa dele, não está no lugar que sabido certo e conhecido. Ninguém sabe onde ele está. Tá bom, é assim que o Santos O tá indo. resto da diretoria, o resto do grupo gestor. Sim. Quem é que responde depois o presidente? O Pedro Quem Dória. é que põe a cara? Não põe a cara. Só põe a cara para criticar quando é criticado. Não põe a cara nesses momentos, foge. Mas aí você tá Foge. dizendo o quê? Que deve ficar com Foge. isso daí? Eu não sei o que vai fazer, mas uma coisa é certa. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Ninguém pega essa bucha agora. Ninguém. Porque se pegar essa bucha agora, daqui a pouco vai ter eleição. Daqui a 3 meses tem eleição. Ninguém vai pegar o Santos agora. Então Eles melhor vão empurrar. Então é melhor pegar. Agora você tá falando um negócio. Então é melhor pegar o Santos na segunda divisão. O próximo presidente. Lógico. A sorte do Santos esse ano é que o Campeonato Brasileiro vai se estender até o ano que vem. Mas não vai contratar ninguém no meio do caminho. O Campeonato Brasileiro vai se estender até o ano fevereiro, que vem. até 5 de fevereiro, O que beleza. pode acontecer agora, que eu também acho que não vai acontecer, seria o afastamento do Pérez. Porque ele, em virtude das contas em 2019, vai ter o julgamento de novo pelo Conselho, ele poderia ser afastado. Sendo ele afastado, assumiria o vice-presidente. E aí o vice-presidente poderia mudar todo o grupo gestor, colocar outras pessoas ali para tentar segurar. Isso pode acontecer. Então, mas é bem provável que não vai acontecer. Eu vou falar uma coisa para você. Entendeu? Que não vai acontecer. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que o Rolo não tá podendo conviver lá com os jogadores e tal, porque o Pérez afastou ele. Isso é fato. Mas eu tenho certeza que santista como o Rolo, ele assume essa bucha hoje. E melhor ele, santista, assumir essa bucha e limpar a área e começar a tocar o barco para frente do que o Pérez continuar. Alessandro, eu tenho todo o respeito pelo Rolo, mas eu acho que a situação que o Santos está vivendo hoje, e que sirva de exemplo, aquelas pessoas que acham que comandar um clube da grandeza do Santos é fácil. Dá a impressão que é uma aventura. Chega, não há mais espaço para aventureiro. O futebol depende de duas coisas. Não é presidente rico, não, mas é competência. Porque às vezes o competente, se é competente, ele pode não ser rico, ele vai atrair quem tem dinheiro para investir. Porque sabe que o investimento é sério e vai ter retorno. Então, o Santos está precisando disso. Na minha humilde opinião, não é demérito renunciar, não. É um gesto de grandeza do Pérez. Mas ele não tem essa de grandeza, humildade. rapaz. Não Ele tem, não mas tem tem que essa ter. grandeza. Se ele não tiver... Ele não tem essa Dudu, grandeza. Se ele não tiver, Pelo então amor tem de que Deus. mandar Tem que Você mandar... tá querendo bater em ferro frio, rapaz. Ah, então, é a minha Ah. opinião. Eu acho que esse presidente tem que ir embora. Ele e todo mundo que está lá. Limpar essa área e chegar para os cardeais e falar, ó, pelo amor de Deus, objetivo número 1, conduzir esse barco até aquele Porto Seguro. O Porto Seguro chama-se manter-se na primeira Você tá falando divisão. em cardeais. Que cardeais que existem no Santos hoje? Olha, você tem aí Marcelo Teixeira,
Você tem aí Rubens Marino. Tá, você tem o Rodrigo Marino, você tem o Meu Deus do Rueda. céu! Celso Jatene. Meu Deus do céu! Chama o grupo todo, Meu Deus Guido. do céu! Chama o Ninguém grupo vai todo. querer. Eu duvido agora se alguém vai querer pegar e vira um pandemônio. Ninguém quer pegar essa bucha. Isso daí que está acontecendo, eles querem limpar a área no final do ano. Sabe? Não vai pegar, não vai. Ninguém vai afastar ninguém. Então você está achando o seguinte, a floresta está em chamas? Tá em chama. Tá em chamas. E não tem bombeiro para apagar o fogo. Tudo bem, a floresta está em chamas. Qual é a solução? Vamos pedir a Deus para cair uma pancada. Não, de vamos chuva pedir a Deus, forte não. Vamos pedir, e a vamos chuva pedir, apagar vamos o pedir pro incêndio da associado do floresta. clube, Ah. vamos pedir ao associado do clube que na próxima eleição ele pense em quem votar. Se tivesse dado o impeachment do Pérez o ano passado, não estávamos nessa situação. O Rolo hoje. tinha assumido. Nós não Você está falando estávamos- pro Rolo não assumir Dá agora? licença, dá Você licença. está falando pro Rolo não assumir? O Rolo tem que assumir. Deixa o cara assumir agora. Tira o Pérez Em daí. 2018 ele ia ser mandado embora, ele ia cair junto. Não ia cair junto nada. Era só o Pérez. Era só o Pérez. Eu falei aqui... Pera, deixa eu falar agora. Eu falei aqui que um dos culpados do Pérez não ter caído naquela época tinha sido o Rolo. Porque se o Rolo tivesse renunciado, o impeachment tinha saído. Porque muita gente não votou no impeachment do Pérez achando que o Rolo ia assumir. Ia ser pior o Rolo do que o Pérez. Eu disse aqui no programa. Agora, na atual situação que tá, melhor o Rolo assumir e tocar esse barco. O Pérez tem que renunciar. Pro bem do clube. Deixa eu só mandar um abraço pro Ricardo Campos, lá na Vila Margarida. Ele e a família dele estão acompanhando o Baixada Esporte. Ele é um santista fanático também, tenho certeza que estão sofrendo uma barbaridade. E estão vendo esse debate aqui, o que pode acontecer com o Santos? A pergunta que não quer calar. Bom, vamos ver como é que foi a vitória da Ponte ontem, se essa pergunta eu pudesse fazer. Para você que está nos acompanhando. Olha, você seria a favor da renúncia do presidente Pérez? Se eu tivesse um tabuleiro aqui, um painel aqui, tabuleiro é bom. Se tivesse um painel aqui, ia ficar assim, ó, aumentando, parece a Bolsa de Valores lá de Nova York. Blá, 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 blá. Com certeza. Gente, Santos ontem, como falou o João Paulo, tomou um baile da Ponte. João, comenta como é que foi o jogo, na sua opinião, aí, você que vestiu esse manto sagrado por tantos e tantos anos, João. Eu, particularmente falando, eu acho que, para mim fazer um comentário do que aconteceu no jogo, eu preferia falar principalmente só do primeiro tempo, né? Porque o primeiro tempo foi um jogo equilibrado, chances para ambos os lados, mas no segundo tempo, pelo fato o Santos estar inferiorizado... Cadê as imagens do jogo? Põe as imagens, por favor, para a gente ver jogadores- aqui o João Paulo analisando. Isso aí, ó. Santos e Ponte Preta ontem na Vila Belmiro, 3-1 para a Ponte. Continua aí, João. Então, aí estamos vendo as imagens aí, foi um jogo equilibrado, chances para ambos os lados, né? O Santos teve a felicidade do Soteldo fazer uma jogada individual, que para mim resolve muito dentro do futebol, as pessoas não concordam muito com isso. Foi uma jogada individual, ele cruzou e no segundo pau o Marinho fez o gol. Mas no segundo tempo foi um desastre total. O Santos sem iniciativa nenhuma, sem alternância de como se deve jogar, jogou totalmente atrás, tendo que fazer um resultado favorável, entendeu? Estava inferiorizado no placar, não mudou a sua postura de jogar e encontrou muita dificuldade. Fez algumas substituições que, no meu modo de ver, não surtiu efeito nenhum, né? O Arthur entrou no jogo, foi jogar onde estava o Soteldo na esquerda, entendeu? Do outro lado não tinha ninguém. Então, faltou, no meu ponto de vista, porque, o Edson, quando acontece essas coisas, o treinador está lá fora, ele não tem como parar jogo e passar informação para os seus jogadores. A informação já vem no vestiário. A mudança é durante o jogo. Vamos jogar assim, vamos jogar assado, é assim que funciona. Mas manteve a mesma postura, jogando atrás e tendo que fazer o resultado. Então, encontrou a dificuldade nisso aí. E outra coisa... Entendeu? Poderia não ter ganho o jogo, como não ganhou, mas poderia criar alguma chance de gol, coisa que não aconteceu durante
os 45 minutos finais. Agora, você vê uma coisa, no início do jogo, a equipe da Ponte já tinha dado uma bola na trave. A gente sentia que a defesa do Santos já estava batendo cabeça, porque a movimentação dos atacantes da Ponte Preta estavam dificultando a marcação. Aí foi a expulsão. Vê a expulsão como foi besta do Marinho, foi. Né? Aquela expulsão. Muita gente tem outra coisa, estão criticando o Vladimir, porque ele acabou, foi falha do Vladimir. Se você vê como é que foi esse lance aí, a bola quando ela sobe, um jogador do Santos vai na cobertura, ó, a bola sobe, ó, o jogador vai com o pé para tentar tirar. O jogador da Ponte põe a cabeça, cabeceia no canto, e nessa daí, todo mundo fica olhando, a bola no meio das pernas do Vladimir, ele não teve culpa nesse lance. Não, imagina. Hã? Imagina. Por que você acha que foi culpado? Ah, a bola foi em cima dele. A bola foi em cima dele. Como foi? A bola foi em cima dele. Ele naquele... E essa aí, ele não foi culpado? Essa daí, eu sempre falo, Essa daí. o goleiro tem que espalmar a bola para a lateral. Você tem 2 pesos e 2 medidas. Hoje, o melhor goleiro do Brasil, chamado Cássio, quando o Cássio faz umas lambanças dessa, você critica. Eu estou acabando de falar, acabei de falar. Estou falando que essa jogada é um erro brutal do goleiro. Agora, o goleiro tem que espalmar para a lateral. O Gesualdo comentou da falha dele e admitiu que ele falha. Fala, João. Edson. Oi. Eu vejo assim, eu acho que ele falhou nos 2 gols, entendeu? Principalmente esse aí do escanteio aí. Na nossa época, o Guido foi goleiro. No início, quando ele era garoto, teve algumas passagens como goleiro. Já havia a informação, a gente já vinha com a informação que a bola dentro da pequena área era do goleiro. Entendeu? Então, a bola dentro da pequena área, ela é do goleiro. Ele já tem que falar isso. Porque a bola foi tocada de cabeça pelo Luan Pérez. Quase na pequena área. O Luan Pérez tocou de cabeça, ela foi rente à trave e ali o cara fechou com Mas o Pará meteu o pé na bola. Esse foi o Pará para tirar a bola ali, e não tirou. Quer dizer, você está na expectativa de uma bola, aí o cara cabeceia no chão. Entendeu? É meio complicado. E outra coisa, olha esse lance aí. Esse não foi... Não, estou dizendo o Jobson, olha lá. O Jobson entrou no segundo tempo, hein? Já estava botando a mão na meia. Tal. O cara deu um drible. É isso que nós temos que falar, ô Guido. Essas coisas, o treinador, ele tem uma importância no time de futebol. Mas o jogador tem que assumir a sua responsabilidade. Eu joguei futebol. O cara sozinho, ele driblou 3 numa passada. Ó. Ele driblou 3 numa passada. E vira as costas. Isso aí não existe. Ó, Luan. Isso aí não existe. É até uma vergonha a gente estar falando sobre isso aí, entendeu? Infelizmente, a realidade aí é essa aí que nós estamos vendo. Agora a gente não pode... Algumas coisas... E aí era para fazer o 4º gol, hein? Que o cara errou. Ô, João, agora a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? O ano passado, quando o São Paulo pediu o Ederson, a diretoria foi e buscou o Ederson a preço de ouro lá, foi lá, pegou o Ederson do Ceará, tendo o Vanderlei citado como um dos melhores goleiros do Brasil, ficou ali com o Cássio para ir para a seleção brasileira, para ir para a Copa do Mundo, ele e o Cássio ali na disputa, né, brava os dois, e aí o Vanderlei simplesmente foi isolado no Santos Futebol Clube, isolado. O São Paulo pegou, colocou ele na geladeira, né? Colocou o Ederson para jogar, o Vanderlei não jogava mais, aí o Vanderlei falou, então não tenho mais serventia aqui, vou embora. Foi pro Grêmio. E aí, por incompetência da diretoria, a mesma diretoria que contratou o Ederson a peso de ouro, perdeu o Ederson na justiça, porque o Ederson está brigando na justiça para rescindir o contrato. E aí ficou com o Vladimir. Vladimir, que o ano passado também foi mandado embora. Foi emprestado para o Avaí. Porque não servia para o Santos. Agora está tendo que ser titular. Ou seja, é incompetência de quem? De quem? Eu estou perguntando para você aí de casa. De quem? A gente vai continuar falando do Santos Futebol Clube, porque eu quero saber de vocês, a opinião de cada um. Claro que isso compete à diretoria. Mas o futuro do Gesualdo, vocês acham que deve ficar, não deve ficar? Como é que vai ser esse Santos? Eu pensava que domingo a gente ia ter Bragantino e Santos. Você vai trazer quem, Edson? Eu achava que domingo ia ter Bragantino e Santos. O Bragantino ia eliminar o Corinthians, o Santos eliminaria a Ponte e dava Bragantino e Santos. Agora esse jogo vai ficar para o outro domingo. O Santos estreia no Campeonato Brasileiro contra o Bragantino aqui na Vila Belmiro. E se não abrir o olho, vai tomar um coco. Tomou de 3 a Ponte, capaz de tomar mais 3 do Bragantino no outro domingo aqui. Então a gente volta daqui a pouco para falar mais do Santos e falar um pouquinho do Corinthians também. Mas eu tenho 2 recados aqui. O primeiro recado
é da Top Center. Você está com problema no celular, não fique preocupado, traga aqui na Top Center. Há 10 anos, no mesmo endereço, aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Você vai arrumar o seu celular e, se precisar, também tem todo tipo de acessório. Capas, películas, carregadores, baterias. O que você precisar, você encontra aqui na Top Center. Para aqueles que ainda não querem sair de casa, falou, Edson, eu não queria ir presencialmente e tal. O horário de funcionamento agora aqui, presencialmente, na rua, na Oswaldo Cruz, é da 1 da tarde até as 7 da noite, tá bom? Pode trazer o celular aqui nesse horário. Se você não quiser sair de casa, é só ligar no celular que está na tela aí, ó, 988-015626. Se você morar em Santos, eles vão mandar um técnico aí, faz a avaliação do seu celular, faz o orçamento, aprovando, você paga em 12 vezes no cartão, tá bom? O outro recado é da Cacau Center, vem aí agosto, Dia dos Pais. Quer um presentão legal pro papai? Uma cesta de produtos da Cacau Center. Olha quanta coisa gostosa você pode dar pro seu papai. E mesmo que ele seja diabético, lá tem todo tipo de chocolate das mais variadas marcas, também para diabéticos. Então, é um presente gostoso, por quê? Porque o papai vai desfrutar das delícias, né, de chocolates, doces, tudo, com a família. Então, esse é um presentão bacana da Cacau Center nesse Dia dos Pais. A Cacau Center fica na Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Uma pausa, voltamos daqui a pouco com o João Paulo, Papinha da Vila, o Guido e o Alessandro. Até já. Muito obrigado a todos aí pelo carinho da audiência. Está bombando a audiência do Baixado Esporte em todo o nosso litoral. Renuncia Pérez, é a minha bandeira. Não sei qual é a de vocês. Hashtag. Renuncia Pérez. Não renuncia. O Guido não renuncia. Gente, o Corinthians ontem... Não renuncia, porque se ele renunciar, ele pode voltar um dia. Não renuncia. Você acha que o Pérez volta? Não sei. Olha aqui, ó. Não sei. Ele tem que ser expulso. Guido. Não é renunciar. Ele tem que ser expulso do quadro associativo, tem que ser punido por tudo que ele fez até agora e ser expulso do Santos. Não é renunciar. Renunciar, ele pode daqui 4 anos, sei quando, voltar a ser candidato de novo ou querer algum cargo no clube. Não renuncia, tem que ser expulso. Eu não sei se ele mora em condomínio, mas eu acho que nem para síndico ele se elege. Nem para síndico. E se ele apoiar algum síndico, eu já vi tanta coisa, perde, rapaz. Já vi tanta coisa. O prédio fica sem condomínio, sem síndico. Os caras de São Paulo adoram ele. Adora. Os caras nem sabem porque não vive o dia a dia aqui. Os caras não sabem nem quem é o Santos. Os caras de São Paulo não têm nem ideia do que é o Santos. Os caras falam lá o que chega lá. Eles não vivenciam o dia a dia aqui. Bom, rapidinho, vamos ver o Corinthians ontem. Eu achava que o Corinthians ia rodar com o Bragantino, meteu 2-0 e tá aí, ó. Brigando agora pelo tetracampeonato. Guido e Alessandro e João Paulo, vamos lá. Sabe qual é a diferença? Vou falar pega no fundo aí, ó. Isso aí. Esse é outro, hein? Aliás, eu quero dizer o seguinte. Ontem, todo mundo, unanimidade, falou, o Bragantino tem um super time. Pelo status dele, pelo investimento que ele fez, e em termos de interior, é um grande time. Só que todo grande time começa por um grande goleiro. O que eles não têm. Ele não tem. Realmente. E ele mesmo estava se culpando lá no intervalo, ele conversando com os jogadores, ele falou da falha dele. Ele mesmo sabe que ele foi um piruzaço. Agora, entenda uma coisa. Todo mundo fala do Corinthians. O Corinthians, o elenco do Corinthians, não sei o que do Corinthians e o Corinthians tava fora do campeonato e aí chegou. Só que tem o seguinte, o Corinthians tem um quarteto hoje que é uma espinha dorsal para qualquer time do Brasil. Esse quarteto é Cássio, Fagner, Gil e Jô. Olha essa espinha dorsal do Corinthians. Um técnico que tem uma espinha dorsal dessa e começa a ter inteligência para montar uma equipe, faz o que o Thiago Nunes fez ontem. O segundo tempo do Corinthians ontem beirou a perfeição. O Bragantino não deu um chute a gol no segundo tempo. O Cássio, se pudesse, dormia ontem no Morumbi no segundo tempo. Não fez absolutamente nada. Ou seja, o Corinthians ontem, o Thiago Nunes montou um time perfeito do Corinthians para ganhar do Bragantino e ganhou. E ganhou. Por quê? Porque tem uma espinha dorsal. O Santos tem essa espinha dorsal? Coloca uma espinha dorsal dessa no Santos. Não, o Santos tem. Tá faltando vontade e vergonha na cara. O Santos tem. O Santos tem sim. E esse Corinthians, Guido? Eu achei que o Corinthians deixaram ele chegar e agora é um perigo para ele buscar o título de novo. Porque ele tá dando... Você reparou que tá dando tudo certo?
A equipe voltou a jogar bem? Não tomou nenhum gol depois da volta a do futebol. E outra coisa, não tá com o time completo, hein? O time não tá completo ainda. Tá faltando o Cantilho. O Cantilho. Na hora que o Cantilho entrar nesse meio campo... E entra aonde? No lugar do Gabriel. Gabriel. Aí vai jogar o Ederson e ele. E o Camacho? Banco. Ô, João Paulo, esse Corinthians, João Paulo? Eu apostei nos 4 na quarta de finais, né? Semifinais, né? Quer dizer. Mas aí tá indo o Palmeiras e o Corinthians, né? Palmeiras e Corinthians. Então, encontrou um adversário difícil. Eu não vi o jogo, mas o Corinthians é o que eu falei no início do campeonato, né? Os grandes eram, para mim, na minha opinião, eram os favoritos. O Corinthians deixaram chegar, agora vai ser problema, né? É um time que a raça está dentro do seu jogo, praticamente, entendeu? Tem bons jogadores. O futebol é um estado de espírito. O Corinthians cresceu igual a Ponte Preta. A Ponte Preta estava fora do campeonato. Estava quase na segunda divisão. E aí conseguiu classificar e vai disputar as semifinais aí. Bom, Corinthians e Mirassol, os 2 jogos são domingo? Domingo, 4h19. O Corinthians joga com o Mirassol às 16 horas na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians, às 16 horas contra o Mirassol. E no Parque Antártica jogam o Palmeiras contra a Ponte Preta às 19 horas. Por quê? Porque a Ponte Preta, como jogou o jogo ontem à noite, não cumpria o horário, porque ia ser invertido. O Corinthians ia jogar às 19 horas, o Palmeiras às 16. Mas aí teve que inverter, o Corinthians joga às 16 e o Palmeiras às 19. Muito bem. Tá aí o Corinthians, portanto, agora tem que falar do Jô, né? Tem que falar do Jô. Um cara que fica desde dezembro sem jogar, porque teve o problema lá, o campeonato japonês acabou, ele ficou desde dezembro sem jogar. Volta, cumpre a quarentena, pandemia, tá acima do peso, não perdeu uma bola ontem no ataque do Corinthians. Esse negócio do acima do peso, ele não tá acima do peso, ele tá sem ritmo de jogo. Os caras falam, não, ele tá acima do peso, ele não tá acima do peso, o peso dele é esse aí, é normal. Esse é o peso dele. O que tava faltando pra ele era ritmo de jogo. Oi? O Alexandre, então, é aquilo que eu falo. Ele tá fora de forma porque ele não vem atuando, mas ele sabe jogar futebol, entendeu? Como era um primeiro jogo, durante o campeonato ele pode até sentir alguma diferença, porque aí vai vir os desgastes e tal, mas um jogo inicial assim, ele como tem o talento para jogar futebol, ele se sobressai. É diferente aquele jogador que está bem preparado fisicamente, mas não tem uma condições técnicas para atuar em determinada equipe, no meu ponto de vista. Uma brincadeirinha só, a diretoria do São Paulo mostrou para a torcida e falou, vocês não vão sair do estádio aqui para ver como é que se joga um time. Para falar de São Paulo, a torcida do São Paulo quebrou tudo lá no CT do Tricolor do Morumbi, teve tiro e tal, os moradores lá filmaram, a polícia chegou, e o São Paulo também é outro, hein? Tá com um pé na cova e outro na casca da banana. Eu vou a São Paulo agora. Opa! Vamos para Interlagos, porque amanhã tem o Endurance Brasil. Sabe quem vai estar na pista? Ney Faustini, o nosso comentarista e piloto. Ô Ney, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde a todos aí do Baixada Esporte. Estão me ouvindo bem aqui? Está aqui meio barulhento. Tá tudo tranquilo, Ney. Então, estamos aqui no Autódromo de Interlagos para o Endurance Brasil, Império Endurance Brasil. Um rápido passeio pelos boxes aqui, a movimentação, todo mundo se preparando para os treinos da tarde. Na parte da manhã foi bastante movimentado. E à tarde teremos também as provas classificatórias. A corrida começa no sábado, amanhã, às 11h30 da manhã, com transmissão ao vivo pela Sport TV. O nosso carro foi muito bem no treino da manhã. Nós devemos ter sido da categoria P2 o mais rápido hoje. Estou bastante otimista para a corrida de amanhã. Ô Ney, estamos torcendo muito por você
e tomara que você tenha uma grande prova e na quinta-feira que vem você vai estar aqui com a gente, né, através online, mostrando aí os melhores momentos da prova e analisando, hein, com outros 2 especialistas também, que é o meu querido Blanco e o Tony Vasconcelos. Bom fim de semana e uma ótima prova, Ney. Obrigado a todos aí, um ótimo fim de semana, conto com a torcida de todos aí. Um abraço. Muito obrigado ao nosso comentarista e piloto Ney Faustini. Uma paradinha, a gente volta já e vamos falar mais sobre o Santos, porque afinal de contas, sábado, domingo, aí a semana inteira, domingo estreia contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Com o Gesualdo ou sem Gesualdo? Pérez, não renuncia, Pérez. Pelo amor de Deus, não renuncia. Pérez, é um gesto de grandeza e de humildade. Tenha compaixão com o Santos Futebol Clube. Não afunde o clube. Renuncie. A gente volta já. Bem, de volta para mais um bloco do nosso Baixado Esporte, falando da crise do Santos Futebol Clube, eliminado no Campeonato Paulista, mergulhado em dívidas, um clube que não tem comando, né? Você quer falar com o presidente sumiu, não tem diretor de futebol, enfim, o Santos é um barco à deriva. E eu vou te falar, na história do clube, é o pior momento da história do clube o que está se passando no Santos nesse exato momento. E eu concordo. Nós já vimos muitos problemas com presidentes, crises financeiras, mas hoje o Santos está numa crise geral. É crise nas finanças, é crise no futebol, é crise na administração, é crise geral, entendeu? O barco arrombou e aí está afundando. E você quer que ele continue? Ele tem que continuar, ele não pode renunciar, ele tem que ser expulso. Não, mas então, Você quer que haja um processo de impeachment? Ele tem que ser expulso. Expulso. Agora, o Conselho tem que chegar, reprovar as contas de 2018 2019. 2019. E tem no Estatuto do Clube artigo que dá essa condição de expulsão dele. Ele tem que ser expulso. Ele não é renunciar, não. Renunciar é pouco. Pô, renunciar é molezinha. Ele sai, fica quietinho no canto dele e pronto. Não. Ele tem que ser expulso para nunca mais pisar na Vila. Para nunca mais. Agora, rapidamente aqui. É importante, estamos vivendo uma sexta-feira. Eu não sei se o Gesualdo cai ou não cai. Estão falando que já caiu. Eu tô cavando essa informação aqui e tá chegando. Nós estamos buscando aqui porque já falaram que já caiu. Porque é assim, né? O presidente tem que tirar do dele. Tira do meu, põe no outro. Tira do meu, põe no outro. Sabe aquela história, amigo? Então põe no do Gesualdo. Então é o seguinte, João Paulo, cada um falando rapidamente aqui. Esse atual elenco precisa de reforços. O Santos não tem dinheiro, sequer para pagar a dívida do Kleber Reis à FIFA. E não pagando aquela dívida, o Santos não pode contratar ninguém. Aí eu pergunto, esse elenco que está aí, domingo que vem começa o Brasileirão, é Santos e Bragantino. Qual é o futuro do Santos com o atual elenco num Campeonato Brasileiro, João? Olha, até em relação a não poder contratar outros jogadores, é um problema muito sério. Eu vou ser sincero, 80% daqueles jogadores que hoje faz parte do plantel do Santos não tem condições de jogar no Santos. Falando tecnicamente, entendeu? Pode ser que no futuro mais próximo eles venham mudar a postura deles. Mas falando tecnicamente, eu não vejo um futuro muito promissor, não. Até porque também tem o problema com o Kleber lá na Alemanha, né? Então tem que fazer um trabalho psicológico muito grande com esses jogadores, porque eles estão abalados também, junto com os demais da comissão técnica, diretoria. O problema é sério. João, se resolver de imediato é difícil. Você trabalhou com o Daltro Menezes. A frase era dele ou do Otto Glória, que sem ovos não se faz omelete? Otto Glória. Essa é a frase, uma das mais bonitas que eu vi no futebol. E de quem é a frase? Porque perguntaram para ele o que está acontecendo, ele falou, como é que eu vou fazer omelete se eu não tenho os ovos? Mas quem falou isso, Otto Glória ou o Daltro Menezes? Foi o falecido Otto Glória. Otto Glória. Então, o Santos, você diz que na cestinha de ovos, 80% deles não caberia, não era merecedor de envergar a camisa do clube, tecnicamente falando. Podem até se superar em campo,
com raça, determinação. Mas, tecnicamente, o João Paulo diz que apenas 20% do elenco que está aí tem condições técnicas de envergar esse manto sagrado. 20% do elenco, vamos supor que nós temos aí 30 jogadores. 6 jogadores, 6. Guido Bortolomazzi, para você, pouco. Guido, esse elenco que está aí, domingo 3 que vem... tu já vai contar no dedo, né? Olha, então, eu vou te falar uma coisa, com esse elenco que está aí, e a seriedade que esses jogadores podem atuar, se eu colocar 4 jogadores nesse elenco aí, o time vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas você vai colocar 4 jogadores como? Não, tem que contratar. Não vai contratar agora, mas aí que eu falo. O problema que a diretoria criou para ela mesmo é esse problema sério. Você queria uma espinha? Você queria uma espinha? Tipo Cássio, Gil, Wagner e Jô? É isso, aí você vai ter que contratar. Aí você vai ter que contratar um meia esquerda, porque você não pode jogar com o Alisson, Pituca e Carlos Sanches. Você tem que colocar um homem de criação ali no meio do campo. Você tem que colocar um centroavante. Rapidamente, Guido. Um goleiro agora para ter mais um goleiro. Ó, rapidamente. O Ricardo Oliveira entrou na justiça contra o Galo. Ele rompendo o contrato lá, o Santos, mesmo com a dívida na FIFA com o Kleber Reis, ele pode contratar o Ricardo Oliveira? Não. Não, o Ricardo Oliveira não vende nenhum. Ele não pode escrever ninguém. Pode escrever. O Santos não pode escrever ninguém. Você pode contratar, mas não escreve. Você contrata, mas não escreve. Tá aí, não pode escrever, não sai no bid. Não contrata, não escreve. Não sai no bid, amigo. Mesmo o jogador sendo o dono do não pode escrever ninguém. Escrever. Contratar, você pode contratar o mundo. Vai lá no Real Madrid ou no Barcelona e contrata todo mundo lá. E, ó, contratei o time do Barcelona. Beleza. E aí? Só que eles vão ficar aqui até eu pagar aquela dívida lá que eu tenho, porque eu não posso escrever. Alessandro, você pensa o que desse elenco do Santos e o futuro do Gesualdo? Você demitiria o treinador ou não? Ele não tem, é como disse o João Paulo agora, sem ovos não se faz omelete, ele não tem culpa, o Gesualdo não tem culpa, culpado era quem trouxe ele, porque ele já era um técnico, entre aspas, envelhecido, já era um técnico fora do mercado, ele estava aposentado já. Ele estava aposentado, entendeu? Agora vão desfazer a lambança, porque já era para ele ser demitido lá antes da pandemia, né? Mas aí foram empurrando. Agora, para desfazer a lambança, vão demitir ele agora. E vou te perguntar, vai contratar quem? Não caiu ainda. A informação que eu tenho lá dentro é que ele não caiu e que até agora ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo porque não tem ninguém. A diretoria sumiu. Sabe aquele negócio do... O piloto sumiu. Mas que diretoria? Eu me lembro. Peraí, você tem o grupo gestor... O grupo gestor com 6 pessoas. Quem é o grupo gestor? Olha, grupo gestor João lá. Paulo, Cadê? a gente, como alguns dizem aí, nós somos os dinossauros da mídia, né? Desde 1979, 80, eu e o Guido estamos acompanhando de perto, vivenciando o Santos há 40 anos. Eu tenho saudade do tempo que o Santos tinha doutor Corte Real, diretor, Cássio Nogueira, a gente tinha várias pessoas para entrevistar. O Jotinha, fala com um, fala com o outro. Quem é que o Santos tem? O Santos não tem ninguém. O Santos tem lá os jogadores, a comissão técnica e Deus. O Santos e eles eram apaixonados pelo Santos e pelo futebol. Com certeza. Essa é a diferença também. Então eu respeito a opinião de todo mundo. Mas, por favor, Pérez, não deixe o Santos ir para a segunda divisão. Renuncie, Pérez. E vai ter manifestação da torcida, hein? Aqui, ó. Hashtag renuncia Pérez. E vai ter João manifestação Paulo, da torcida. Você que vestiu anos e anos esse manto sagrado, bom fim de semana e rapidamente no pique. Corinthians e Mirassol, João. Eu acho que dá Corinthians. Palmeiras e Ponte Preta. Palmeiras e Ponte Preta, acho que vai dar Palmeiras também. Um abraço, João, bom fim de semana aí. Um abraço, eu mando um abraço aqui, um beijão pro João Vitor, Joãozinho lá aí de São Vicente, lá de São Vicente. Um garotinho, 7 anos, amigo do meu neto, Matheus. Um abraço a todos aí, um bom final de semana. Fica com Deus, João. Alessandro, palpite. Corinthians e Palmeiras, afinal. Corinthians e Palmeiras. Bom fim de semana, Alessandro. Um abraço. Qual é a hashtag? Renuncia Pérez. Renuncia Pérez. Guido Bortolomazzi. Corinthians e ponto final. Corinthians e ponto. Repetir 77. Guido, renuncia, Pérez! Não faça isso! Pérez, não faça isso! Pelo amor de Deus, você vai ter que ser expulso para ficar marcado na história. Expulso mais um, porque já é expulsão de vários, hein? Já expulsaram o Odílio,
e já expulsaram o Roma e agora vão expulsar o Pérez. Para ficar na história gravado. Esses péssimos presidentes. Esses aí afundaram o clube. Tá aí, ó, marcado. Meus amigos, um ótimo final de semana e que Deus continue iluminando o Santos Futebol Clube. Mas tá aqui, ó, no meu peito, bati no microfone. Pérez, pela grandeza do Santos e pela sua humildade, que todos nós devemos reverenciar, a humildade humana. Vai embora do Santos o mais rápido possível, antes que esse barco afunde. E pelo menos a gente torce para ele chegar num porto seguro, que é a manutenção desse time na primeira divisão do futebol brasileiro. Hashtag Adiós, Pérez. Tchau.